demais a presença de todos vocês. Para mim é um momento muito, muito, muito importante. Estou há muito tempo na indústria de seguros e, de verdade, contar com essas pessoas aqui de jornadas tão longas, tão antigas e também de não tão longas, né? E perceber o quanto a gente conseguiu se engajar, tá? Então, eu vou começar aqui dando a palavra para a gente começar nossos trabalhos para a Alessandra Lima, superintendente de transformação da Liberty, meu berço. Comecei o Lean lá em 2008 e estou muito feliz, Alê. Vou compartilhar aqui o slide e vou te dar a palavra aqui para a gente começar essa jornada juntos. Vamos lá. Muito bom, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Estou super feliz de estar aqui com vocês, de poder falar de um tema tão relevante para o nosso momento atual e de estar aqui junto com amigos, velhos amigos, novos amigos, que são gente apaixonada por ajudar na transformação das empresas e das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Augusto? Eu sou a Alessandra Lima, juntos. Sou carioca, né, Augusto? O S entrega. Estou na companhia há 12 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas vamos apresentar um pouquinho a Liberty antes de começar a falar do que a gente fez. Eu queria apresentar para vocês quem é a Liberty Seguros, para quem ainda não conhece. Nós somos uma companhia americana com presença aí internacional, a quinta maior no segmento, no mundo global. E no Brasil, acho que falando um pouquinho de Brasil, nós somos uma companhia de um faturamento de 4 bilhões, 2 milhões de segurados e uma presença no Brasil inteiro por meio das nossas 72 filiais. Esse é um pouco da nossa operação no Brasil. Sobre produtos, a gente tem um portfólio de produtos para pessoas físicas, para empresas e comércio, e também outros seguros de ramos especiais também. Todos no nosso site e teremos o maior prazer em receber vocês como clientes. Falando um pouquinho, fizemos as nossas apresentações, acho que agora vale começar a falar do que a gente ajuda a companhia, né? Como a gente ajuda a companhia nesse momento. Assim como o setor de seguro tem um propósito muito significativo, a Liberty não é diferente. Então, a gente tem um propósito muito importante de ajudar as pessoas a aproveitarem o hoje e viverem o amanhã com confiança. E aí, a nossa área se organiza para ajudar a companhia nesse momento. Então, a gente tem um time de transformação e a gente acredita muito na filosofia que a gente trabalha, que é uma filosofia super poderosa, que através dela a gente cria um ambiente onde é possível desafiar o status quo das áreas, que é possível sim atingir eficiência operacional, é muito base para a inovação e é uma filosofia que ajuda a aproveitar o potencial máximo das pessoas. Então, é um pouco disso que a gente vai contar para vocês, a nossa jornada com a filosofia Lean. Vamos lá. Mas não dá para falar de como a gente está hoje sem posicionar a nossa história. Então, a gente começou como todo mundo, paramos e olhamos para a nossa companhia e assim, o que a gente precisa fazer para ser diferente? E aí o Instituto esteve com a gente, o Augusto estava lá junto também, e a gente começou olhando para a estratégia, desenhando um caminho estratégico. Então, onde a gente quer chegar e que caminho é esse? Então, foi daí que a gente começou com projetos muito pontuais. Depois a gente percebeu que a gente precisava expandir isso na companhia, experimentar. Então, acho que a palavra do segundo ciclo foi experimentação, com todo o apoio global, de uma metodologia global. A gente começou a convidar a companhia para experimentar a filosofia. Não importa se está fazendo certo, mas o importante é que você experimente e aprenda a usar as metodologias e a filosofia. Depois a gente aprendeu que junto com a liderança, que a gente podia criar um sistema de gestão da própria companhia, que a gente chama de LMS, e que isso é o jeito com que a liderança trabalha. Aqui a gente criou trabalho padrão para a liderança. A gente fala tanto de trabalho padrão, e aqui a gente desenhou, então, um trabalho padrão e fez coaching com todo mundo para aprender a usar. Depois que a gente começou a usar na própria área, a gente disse assim, é hora de expandir. Então, vamos não olhar só para a minha própria área, mas vamos fazer isso olhando para fluxo de valor. Então, aqui o desafio foi, vamos tratar problemas e oportunidades cross-área, olhar para o cliente, entender como a gente pode fazer diferente. E desde o ano passado, a conversa agora é empoderamento. E empoderamento para a gente, assim, o que eu quero, na verdade, é ter prontidão para responder às mudanças. E a gente entendeu que empoderamento era a chave para isso.
E desde o ano passado a gente está discutindo esse assunto e fomos aí, recebemos a crise como todo mundo recebeu, e que foi a hora de colocar à prova toda essa história que a gente vem se preparando. Esse foi o momento a gente entender como a gente estava preparado para responder ao mercado com tanta prontidão. De novo, a palavra aqui é uma jornada de muita persistência e disciplina. Vamos falar um pouquinho, então, o que é esse trabalho de empoderamento que a gente vem fazendo na companhia. Começamos a discutir isso em rodas de conversa e o foco aqui era ter foco no cliente em todos os funcionários. E a gente conseguia ter todos os funcionários falando em encantar o cliente, em ajudar o cliente. Mas a gente percebeu que precisávamos fazer algo a mais. Então, aqui para um funcionário poder gerar boas experiências e significativas para os nossos clientes, eles precisavam ter abertura mindset, mas também precisavam entender o quanto eles estavam prontos para isso. E a gente fez um trabalho de integrar aqui 3 grandes áreas. Recursos humanos para ajudar a gente a trabalhar mindset, a área de experiência do cliente, mas também a área de eficiência operacional e processos. Porque a gente percebeu que a gente precisava dar para o funcionário capacitação para o que ele precisava fazer, ele precisava ter um pool de informações sobre estratégia, fluxo de valor, processos, procedimentos, inclusive de estilos da liderança e da própria equipe. Mas isso também não era suficiente se a gente não fosse lá e alterasse e transformasse o sistema que ele usa. Então, a gente entendeu que empoderamento é essas 3 coisas juntas. Eu tenho que ter prontidão para responder o cliente no primeiro contato, mas eu preciso ter ferramenta para isso. E aí foi essa junção que a gente começou, essa conversa juntas que a gente fez, criando um jeito da liderança e das equipes atuarem no dia a dia, e é um pouco disso que eu vou mostrar para vocês agora. Qual é esse trabalho padrão que a liderança utiliza todos os dias? Bom, a gente fala tanto que trabalho padrão é importante, e aqui nosso propósito foi: nós precisamos criar um pool de práticas e ferramentas que ajude a liderança a ter conversas significativas com a sua equipe. Então, aqui, toda a liderança hoje da companhia segue um ritual que é ter o seu planejamento desdobrado em estratégico, tático, operacional, planejamento semanal. Isso vai para um painel de gestão à vista, onde essa gestão à vista norteia conversas que sejam elas adaptadas às necessidades das áreas, elas podem ser diárias, semanais. Então, a liderança tem aqui um ritual de conversa, de seus reuniões, a gente chama de reuniões LMS, com o seu time. Outro padrão da companhia é o Gemba. A gente vai falar sobre Gemba um pouco mais para frente, mas todo mundo tem que fazer Gemba para aprender ou descobrir problemas, ou aprender sobre a outra área, ou sobre o próprio cliente. Outro ritual importante é o coach, a reunião 1 para 1. Então, todo líder precisa preparar a sua equipe na reunião 1 para 1 e ter um método de resolução de problemas, que é o que eu vou falar aqui do meu lado direito. E tudo isso girando o PDCA. Então, esse é um jeito diário de como a liderança gerencia a sua área e o seu desempenho. Mas como é que eles resolvem problemas? Então, a gente trabalha com os tipos de problema, lá com os 4 tipos de problema. A gente muda um pouco a abordagem, as ferramentas, a profundidade das ferramentas, mas o que a gente fez é ensinar as áreas a pensar nas 3 fases. Eu preciso parar e entender e descobrir causa raiz. A gente usa muito Design Thinking Lean nesse momento. A gente precisa pensar em solução. Então, aqui a gente tem um jeito de parar, fazer uma ideação, fazer protótipo de tudo que dá. E depois a gente usa o ágil para fazer essas entregas em sprints, quebradas em pequenas entregas. Então, esse é o mindset que a gente cria na companhia. Então, nós, como área de transformação, aportamos um método simples, adaptado à necessidade, para que de forma colaborativa as pessoas pensem e resolvam os seus problemas. E aqui, assim, a mensagem é usar os valores da companhia em cada interação com a equipe, trabalhar o empoderamento para que a gente consiga ter prontidão para a mudança. Então, esse é o jeito que a gente se adaptou para conseguir entregar tudo que a gente precisava entregar para os nossos clientes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu mostrei atrás é o como a gente chegou até aqui. E aqui é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Então, como a Liberty se adaptou para dar respostas ao novo mundo. Então, a gente não vai conseguir passar por tudo isso, mas eu queria destacar alguns exemplos. Então, aqui a gente tem estratégias claras para cuidar das nossas pessoas, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, da nossa comunidade e também do nosso futuro. Então, um exemplo é
cuidando das nossas pessoas, a gente tem desde 2016, 44% do nosso call center atende 100% do tempo em casa. Então, aqui eu tinha já o mindset, procedimentos padrões, sistema preparado para atender em home office. Com o pós-Covid, eu só fiz a escala disso e todo mundo está em casa. E do lado, um dado todas as iniciativas que a companhia tomou, que foram inúmeras, elevou a satisfação dos colaboradores nesse momento. Aqui, todas as ferramentas Lean foram adaptadas 100% para o virtual e todo mundo está trabalhando em casa com produtividade. Quando eu falo de parceiros, a gente criou, em 2015, a nossa primeira filial virtual. Então, eu tenho uma filial virtual por região. Agora, foi só escalar. Então, o atendimento virtual corretor, que já acontecia, a gente conseguiu escalar para 100% das filiais. E o NPS dos nossos parceiros também melhorou agora no pós-Covid, com o foco e atendimento que a gente consegue dar para eles. Quando fala dos nossos clientes, um exemplo que eu gosto de dar em 2017, nós lançamos a autovistoria, que significa que o próprio segurado poderia fazer as fotos da vistoria prévia e mandar para a gente. A gente tinha aqui algumas resistências dos nossos parceiros e dos clientes de fazer isso. Mas a gente tinha aqui a plataforma feita, trabalhos padrões estabelecidos. E o que a gente fez agora foi escalar. Então, no mês de maio, por exemplo, aqui a gente teve 30 mil atendimentos, num SLA de 1h30, diferente de uma vistoria presencial que pode levar até 24 horas. Mas aqui, assim, agora foi só fácil escalar. Então, eu fiz uma inovação em 2017, agora eu só pude escalar essa inovação e 100% das vistorias estão acontecendo totalmente digital. E aqui o NPS do cliente também aumentou. E o NPS desse momento da verdade está em 80% no mês de maio. Então, a gente está conseguindo responder também para os nossos clientes com muita prontidão. E a gente fez também a mesma coisa olhando para a comunidade. E tão importante quanto tudo isso é pensar no futuro. Então, também no mês de maio e junho, como estava no nosso planejamento, a companhia parou e fez a sua revisão e adaptação ao planejamento estratégico. Então, o roadmap de iniciativas não foi alterado, mas todo adaptado a esse novo normal. E a gente parou para olhar qual é essa companhia do futuro, qual é esse mercado do futuro, qual é o corretor do futuro e como a gente antecipa esse futuro agora. Então, aqui um exemplo de que a companhia não para. Então, a gente tem um processo de melhorias implantadas, né? E agora, no pré-Covid, de janeiro a março, em torno de umas 500 melhorias, e agora em abril e maio, 1000 melhorias foram implantadas. Significa que as pessoas estão olhando para o seu processo e tentando melhorar. Experiência de Gemba. No mês de abril e maio, até os primeiros dias de junho, nós tivemos 3.600 experiências de Gemba, que todos os funcionários são convidados, independente da área que ele atua, de sair virtualmente e acessar uma outra área para entender um problema ou até mesmo aprender sobre alguma coisa. Então, aqui a chave comece, tenha um planejamento, mas o mais importante todas as áreas precisam andar junto. Então, quando o Augusto convidou a pensar num case, foi difícil pensar numa área específica, porque a gente tem todas as áreas trabalhando juntas com um único propósito, que é gerar cada vez mais experiências significativas ao nosso segurado, aos nossos parceiros e também aos nossos funcionários. Então, é viver o propósito e se preparar para a mudança que chega, e ela chega. E na hora que ela chegar, a gente tem que estar pronto para responder. Então, acho que a pergunta que a gente se faz todos os dias na companhia é como é que está a nossa capacidade de responder com prontidão ao mercado, pensando em estratégia, pessoas, nos nossos processos e na nossa transformação digital, porque tudo que eu falei, a transformação digital está muito presente. Como é que a gente se organiza para fazer isso? E o outro aprendizado é que não é sozinho. Cada líder precisa ter a sua capacidade de olhar para a sua área e repensá-la. E repensá-la olhando para o futuro e olhando para o que o nosso cliente precisa. Então, é um pouco disso que a gente fez e a gente vai poder falar um pouco mais nas perguntas. Podem perguntar que a gente está aqui para ajudar e responder. Certo, Augusto? Excelente, Alê. Muito, muito bom. Gente, eu vou aproveitar até esse momento e a gente vai soltar uma enquete, tá bom? Uma enquete. O que eu espero? Que vocês, obviamente, respondam a enquete de forma rápida para a gente ter um pouquinho da opinião de vocês, tá? Com relação ao que vocês pensam desse tema. Então, vou ler aqui sobre resolução de problemas. O que você julga prioritário para a empresa nos próximos meses? Soluções reativas de problema baseadas em respostas rápidas para sintomas imediatos, soluções estruturadas de problemas que enfocam na definição de problemas, metas, causa-raiz, contramedidas e padrões, melhoria contínua que vai além do desempenho existente de um processo estável, fluxo de valor,
ou uma solução inovadora de problemas baseada em criatividade, síntese e oportunidade. Então, gente, vou dar aí o super tempo de 1 minuto para vocês responderem, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Estão respondendo? Eu já respondi. Eu também já. Ótimo. Falta muita gente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Bom, gente, obrigado aí pela participação e vamos continuar agora com o nosso grande webinar, não? Com o nosso amigo e nossa amicíssima, né? Luciana Tralli e Ronaldo Luco da Seguros Unimed, tá? Para mostrar também essa jornada que eles fizeram, tão importante para o mercado segurador. Ronaldo, a palavra está com você, meu amigo. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos, espero que sejam todos bem. Uma boa tarde. Bom, como a gente estava ouvindo até agora, nós também somos uma seguradora que trabalha nos grandes segmentos do mercado, muito forte na área de saúde, como vocês podem imaginar. E nessa caminhada, nós tivemos essas ondas de desenvolvimento dos sistemas também de gestão da companhia, né? Desde o desdobramento da estratégia, BSC, cadeia de valor, até a construção, a certificação de um sistema integrado. Isso foi feito como estratégia de base para a nossa companhia. Com isso construído, ficou evidente a necessidade de a gente discutir um upgrade, né, nessas avaliações de processo, de melhoria, suas interfaces. E aí veio a pergunta: como gerar mais valor para tudo que nós construímos e como a gente vai melhorar continuamente isso, né? Então a gente começou a fazer esse questionamento a nós mesmos. Aí nós percebemos nesse momento que as ferramentas que a gente tinha tradicionais de melhoria contínua sozinhas, elas estavam ficando ultrapassadas porque a gente queria responder. As metodologias ágeis, que estão em evidência e vêm cada vez mais, ainda estavam muito fora da nossa maturidade. Aí, nesse contexto, nós optamos por um trabalho com a filosofia Lean, exatamente. E por que nós escolhemos isso? Exatamente porque ela tem um foco e simplicidade. E ela não abre mão de alguns instrumentos de mensuração que a gente ainda precisa estar enraizado na companhia. Aí, nesse cenário que a gente se encontra hoje, né, de tanta incerteza, a gente está apostando na expansão, na implementação do Lean, para capacitar as equipes também, e prepará-la para esse novo formato, né? Muitos projetos deixaram de ser projetos, começaram a ser uma necessidade para o agora. Então, a gente colocou 3 objetivos principais: a capacidade e autonomia da transparência nas decisões, que precisam ser rápidas e com embasamento na operação; garantir a lógica de que a raiz do problema está sendo discutida, mas com a empatia, com a resiliência que a gente tem para dar valor a esse cliente; e garantir a conexão e a fluidez das equipes, mesmo que à distância, mas aproveitar o melhor de cada indivíduo para que a gente possa fazer com que essas equipes, esses indivíduos, possam assumir riscos com maior velocidade e tomar decisões. Muito do que a gente vem discutindo nesses últimos dias. Agora eu vou passar para a Luciana, que é da nossa gestão de rede, que vai mostrar o nosso case para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Lu, é com você. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para o time aí, que eu vi um monte de gente aqui da Seguros aqui no chat. Diego, Giovana, estão tudo aí, né? O pessoal que fez parte aí desse projeto e dessa filosofia, né? Então, vou falar rapidamente aqui um pouquinho de como que a gente montou, né, o nosso A3. A gente viu inicialmente o nosso contexto, né? E no momento que a gente começou a organizar o processo para a introdução da filosofia Lean aqui na Seguros, a gente estava aí com cerca de 1.500 reclamações nesse período, né, que foi de janeiro a setembro, sendo que essas reclamações, 27%
sugeriam que a gente tinha oportunidades aí de melhoria na nossa suficiência de rede, né? Porque eram negociações que a gente estava fazendo em caráter muito pontual, excepcional, né? 34% demonstraram para nós questões de oportunidades na nossa busca de rede, né? No nosso guia médico, na nossa interação com o nosso cliente. E a gente vive, né, um contexto onde nós temos todas as leis e normativas da ANS, a questão do alto índice de judicialização, né, na saúde. Nós fazemos parte de um sistema que é o sistema Unimed, é um sistema cooperativista, existem regras e políticas internas. Acho que é um sistema que está muito engajado, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né, no mundo, que cada vez mais a gente tem partido para essas questões do cooperativismo mesmo, e a gente tem algumas metas estratégicas bastante ousadas, né? Então, no momento, era esse o nosso contexto. E aí, a gente fez todo esse exercício, né, das ferramentas que o Lean proporciona, para a gente entender quais eram as nossas dores naquele momento, né? O que a gente pode melhorar dentro dos nossos processos. E a gente enxergou, né, nesse exercício, que a gente tinha basicamente essas 7 dores, né? Problemas relacionados ao cumprimento de prazos, né, nossos SLAs com o cliente, questões relacionadas ao nosso fluxo, interface, sistema, oportunidades muito pontuais da gente melhorar a nossa interação com o nosso cliente por meio do nosso guia médico, e as questões muito voltadas para o nosso negócio, né? Então, a questão da gente garantir a suficiência de rede. E aí, entendendo essas dores, a gente desenhou uma série de contramedidas. Essas contramedidas, elas foram estruturadas por um determinado tempo para a gente trazer as resoluções. Então, o tema aqui é resposta rápida. A gente entendeu que tinha algumas oportunidades que a gente poderia testar, e com isso a gente determinou esses prazos. Partindo daí das contramedidas, a gente logo foi para a questão do controle, né? Então, usando muito, né, as ferramentas que o Lean proporciona, a Alessandra falou muito disso também, da questão do gerenciamento, né, do dia a dia, né, do processo de trabalho. Então, a gente cumprimos com todos os gerenciamentos diários. Então, lá, hoje não mais, né, porque a gente já ultrapassou essa barreira do espaço, mas antes o espaço era um problema que a gente vivia. Então, essa foto aqui era da lanchonete lá que a gente tem na Seguros. Então, muitas vezes a gente foi para a lanchonete para discutir o case e melhorar as questões que a gente tinha traçado aí nessas contramedidas, né? Então, fazendo essas reuniões diárias de 15 minutos, muito pontual, muito rápidas e muito focadas naquelas contramedidas que nós desenhamos, né? E usando todas as ferramentas voltadas aí para monitorar, né, esse processo. Então, também criamos um painel onde a gente visualizava diariamente todos os nossos indicadores. Isso estava na parede, agora também a gente já adaptou, já está tudo online, né? E não posso deixar de falar que a gente teve um time aí de muito sucesso, né? Eu acho que o Lean, como a Alessandra colocou inicialmente, traz muito essa questão do engajamento das pessoas, né? E nós tivemos aqui pessoas fundamentais, acho que parte da liderança, né? Dr. Rafael, nosso líder, o sponsor do projeto inicial, uma pessoa que sempre deu suporte e autonomia para o grupo, para as tomadas de decisões. Eu acho que o ponto é a questão da autonomia, né? Da gente poder tomar as decisões com responsabilidade, claro, mas com as pessoas que estão ali na ponta, vivendo o processo de trabalho. E aí, tendo esse material reunido, né, desses 4 Cs, a gente definiu um nome bastante ousado e bastante questionado, né, que foi o meu cliente quer processar a rede, né, porque a gente estava trabalhando com os nossos problemas. E esse também foi uma quebra de paradigma, né, a gente olhar e falar, olha, nós temos alguns problemas e a gente tem toda a oportunidade e capacidade de resolver, né, e dentro desse contexto, nós tínhamos um indicador muito claro, mensalmente nós recebemos esse indicador da área de clientes aqui da Seguros, onde nós aqui da gestão de rede éramos responsáveis por 55% dessas reclamações, né? Ou seja, nós fomos
escolhidos não à toa para iniciar essa jornada do Lean, né? Então, pegamos essa grande responsabilidade para poder transformar mesmo essas reclamações em oportunidades e melhorar o nosso processo. Entendendo isso, nós traçamos os nossos objetivos, né, que foi garantir a suficiência de rede, então, entregar rede para o nosso cliente com qualidade e segurança, cumprir com os nossos SLAs, então, responder às solicitações dentro do prazo. No momento, a gente estava com 50% fora do prazo, e melhorar a interação do nosso cliente com o nosso guia médico, que também ainda continua sendo um desafio para nós, né? A gente ainda está num processo aí de construção. Tendo claro esses objetivos, a gente partiu para um piloto. Vamos testar, né? E o Augusto, nosso mentor lá na Seguros, sempre no nosso pé falando, temos que testar e colocar em prática, né? Vamos sair aqui do campo da discussão e ir para a prática. E aí foi isso que nós temos feito desde então, né? Pensamos aí algumas contramedidas que nós entendemos que seria de rápida resolução, né? E dentro desse contexto, houveram várias oportunidades de melhorias e aprendizados, né? E aí nós fomos desenhar esse piloto, que basicamente o que foi o desenho desse piloto, né? Nós partimos para a nossa central de atendimento. Então, nós temos um núcleo dentro da gestão de rede, que chama núcleo de solução de problemas mesmo, né? Que a gente internamente chama de CRM, onde a gente recebe todas as questões dos nossos clientes e a gente tem pessoas com muitas expertises relacionadas à busca de rede nesse núcleo. Então, a gente pensou, basicamente, uma pessoa que tinha alta expertise nisso e colocamos dentro da nossa central de atendimento para que ela divulgasse e disseminasse esse conhecimento de forma mais prática ali no dia a dia de trabalho da central. E com isso a gente criou processos, né? A gente reviu nossos processos, né? Nós criamos um relatório onde nós analisávamos a cada 15 dias tudo o que acontecia ali naquele momento das negociações excepcionais, eventuais, o que estava surgindo de dúvidas dos nossos clientes em relação à nossa rede, e criamos um SLA interno na gestão de rede para o grupo de negociação de 20 dias, onde eles teriam que analisar esse relatório e trazer respostas, né, para o nosso grupo, credenciando e aumentando aí a nossa rede de acordo com as necessidades dos nossos segurados. E outros processos internos que são processos mais voltados a sistema, cadastro, enfim, adequações que nós fizemos, práticas para que isso fluísse de uma forma melhor nesse piloto. E aí, com isso, nós tivemos sérias oportunidades de aprender mesmo, né? E quais foram esses aprendizados, né? Onde a gente tocou aí no ponto dos aprendizados? É claro que todo aprendizado gera desafios também, né? E uma das questões mais importantes é justamente trabalhar o entrosamento do time, a autonomia para as decisões, sair um pouco da verticalidade, deitar esse fluxo mesmo, né? E dar às pessoas que estão ali na operação a oportunidade de fala e de desenvolver os problemas da forma como eles entendem que são mais eficazes de ser feito. E foi isso que foi feito, né? A gente, a partir desse momento, a gente viu que nós tínhamos uma série de oportunidades, traçamos a estratégia e tivemos esses resultados, né? Quais foram os principais resultados desse processo aí? Fora os resultados, assim, de competências que nós aprimoramos e melhoramos o entrosamento do nosso time, a gente tem como valor na Seguros também a questão da intercooperação, então isso foi muito reforçado ali no nosso dia a dia, nas nossas conversas diárias, resolução de conflito, tomada de decisão, foco no resultado, né? E os resultados práticos, né? Vamos ver aí o que a gente conseguiu melhorar. A gente saiu aí de um prazo de 11 dias médio de tempo de resposta para 2,5 dias. Então, a gente teve essa redução no tempo de resposta para os nossos clientes. Esse era um dos nossos grandes problemas. Fora essa redução, a gente diminuiu, né,
O tempo mesmo nesses acionamentos, a gente saiu aí de 51% fora do prazo e fomos para 24%, ou seja, ainda temos esses 24% para rodar outro ciclo de PDCA e continuar melhorando, né? Um outro ponto que a gente também teve um grande aprendizado aí foi a questão da gente melhorar a nossa comunicação. Isso aqui é um Kaizen mesmo, a gente criou um método de comunicação com a central de atendimento por meio de uma ferramenta interna. Além desse método de comunicação, a gente conseguiu evitar que a própria central de atendimento encaminhasse para nós, da gestão de rede, 85 acionamentos, né? Então, eles conseguiram, com a introdução dessa pessoa dentro da central, evitar que 85 acionamentos nesse período, né, de 3 meses, chegassem para nós aqui na solução de rede. Então, otimizamos bastante aí a resolução do problema lá em loco mesmo, né? Um outro ponto foi identificar novas oportunidades. Então, a cada reunião de GD, a gente identificava esses relatórios e a gente levantou uma informação muito importante, onde a gente viu que a gente estava com um volume muito alto de pagamentos excepcionais e eventuais. E dentro desses pagamentos, a gente viu uma oportunidade aí de rever, né, o nosso sistema de tratamento mesmo dos pacientes com autismo, no caso. Então, a gente traçou um novo plano e a gente tem como proposta reduzir aí 47% desses gastos, né? E já finalizando, né, outras oportunidades, como melhorias no nosso sistema de gestão interno mesmo, né, de cadastro, que ainda a gente está em curso, né, para melhorar a nossa interação direta com o nosso segurado, né, com o nosso cliente. E criação de uma célula interna de prospecção, onde a gente está fazendo de forma mais focada, de acordo com essas necessidades do cliente, olhando para isso, e também a criação de um painel, né? Esse painel foi o grande assim, ponto, isso que estava na parede, agora já está aqui numa carinha mais eletrônica, onde a gente consegue visualizar aí os problemas que estão acontecendo no dia a dia mesmo, e bater o olho e falar, não, a gente precisa acelerar aqui, vamos olhar mais para as negociações excepcionais, o que está acontecendo, enfim, tomar as decisões mais ali do dia a dia das reuniões de gerenciamento diário. Foram muitas as lições aprendidas, nosso tempo aqui é curto, estou com o meu cronômetro aqui do lado rodando, já estou em 13 minutos, mas já finalizando. E esses são falas da equipe, pessoas assim fantásticas que fazem parte, né, desse processo, e eu acho que o principal ponto é a questão da melhoria contínua, né? Então, assim, a gente tem conexão, alinhamento, para que a gente consiga identificar novas dores, e eu acho que o GD é o ponto para isso. Então, essa reunião é muito importante para que a gente discuta o nosso dia a dia, entenda o que o nosso cliente está trazendo de necessidade e trabalhe em cima disso. Acho que era essa experiência que a gente tinha para mostrar aqui hoje. E agradecer ao time, que é um pessoal assim, muito engajado mesmo, e que está assim, com todo o gás aí para fazer todas essas melhorias acontecerem mesmo na prática, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento crítico, mas é um momento de oportunidades, né? De a gente conseguir se reinventar, né? E ter um sistema que comporte assim, todas as nossas angústias e necessidades ali do dia a dia para a gente discutir, traçar metas e trazer resoluções. Acho que era isso. Valeu, Lu, valeu, Ronaldo, obrigado, excelente contribuição, tão pouco tempo, né? Entrando no 2º ano, já trazendo resultados tão relevantes e principalmente conseguindo compartilhar, né? Que é isso que a gente busca no Instituto e busca na filosofia Lean. Vou passar agora a palavra para minha amiga de longa data também, desde o tempo da Liberty, né? Luciana Gomes, uma heavy user do Lean. Luciana, a palavra é sua e boa sorte, sucesso na sua palestra. Obrigada. Bom, gente,
que, assim, estou muito contente de estar aqui, vou compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Tem um viés, assim, um pouco diferente, vou falar da jornada como um todo, e depois de como que a gente usa as ferramentas, as adaptações que a gente está fazendo aí em função do cenário da Covid, e também os desafios do pós-Covid que a gente está enxergando, olhando com os olhos de Lean, né? São muitos desafios, acho que faz sentido aí a gente falar um pouquinho sobre isso. A Sul América é uma seguradora que vai fazer 125 anos, então acho que esse é um ponto que eu gosto de enfatizar, porque você mudar cultura numa empresa independente brasileira de 125 anos é um desafio, né, com muitos funcionários, 5 mil funcionários, 7 milhões de clientes e presença nacional, então acho que isso é para vocês terem uma dimensão do nosso desafio. E também para ter uma dimensão do nosso tamanho, a gente teve, né, esses números são de 2019, 22,3 bi de receita, muito concentrado em saúde e odonto, tá? E, então, 77% aí da nossa operação saúde e odonto. Aqui, para falar um pouquinho da nossa jornada, ela começou em março de 2014, com o nascimento da vice-presidência de operações. Então, ela não começou na empresa como um todo, a partir de um roxim. Ela foi um movimento que veio do planejamento estratégico, mas muito focado na junção das operações. Antes, as operações ficavam com as unidades de negócio, tá? Então, a gente fez essa junção, e a partir dessa junção, a gente tinha o desafio de buscar sinergia, ganhar escala e melhorar a experiência do cliente, tá? E o Lean foi a ferramenta para a gente chegar nesse resultado. Então, a gente começou fazendo frentes multidisciplinares, dia 3, revisando o processo, mapeamento de fluxo de valor. A gente faz isso até hoje. Depois que a gente aprendeu um pouquinho, a gente descobriu que faltava muita coisa, né? A gente está sempre aprendendo que falta muita coisa. Então, a gente fez uma célula modelo com o objetivo, dentro de operações, de conhecer todas as ferramentas do Lean. E trazer um pouco mais, não só 3, gerenciamento diário, trabalho padronizado, conhecer um pouco de tudo, tá? A partir disso, a gente percebeu que Lean era uma grande mudança de cultura. Então, a gente fez um movimento de aproximação com o RH e começamos na construção de cultura mais corporativa, sabe? Disseminação, daí pegando, inclusive, fora da vice-presidência de operações, para a gente conseguir, de fato, fazer uma transformação, né? Aí, fizemos alguns esforços de tradução do Lean para a TI, porque a gente acha que tem muita sinergia Lean, ágil, a Lê trouxe um pouco disso, mas, às vezes, a diferença de linguagem é um desafio. Então, a gente fez alguns esforços e alguns trabalhos bem específicos focados em TI, e a partir de novembro de 2016, a gente começou a fazer a parte de roxim, mas ainda dentro da vice-presidência de operações, não como um movimento corporativo, tá? A essa altura, a gente já tinha permeado um pouquinho da organização com Lean, cada área com uma carinha um pouco diferente, mas aí a gente ficou com um desafio que veio até do meu chefe, que é o vice-presidente de operações, de, tá bom, vocês fizeram algumas ações, como que vocês agora, indo para a companhia inteira, conseguem me mostrar que as ações iniciais não se perderam e que as áreas continuam avançando? E daí a gente desenvolveu, até em parceria com o Instituto, um processo para fazer o assessment de maturidade Lean, tá? Que a gente pilotou num primeiro ano de forma mais isolada e num segundo ano trazendo as áreas juntas, trabalhando em consenso e tal. E agora, nosso último experimento, a gente criou um nome assim, bem com sex appeal, é o Extreme Lean Experience, tá? Que é uma nova model line, mas através de uma atuação mais imersiva, né? A gente dentro da área e usando 5 princípios que o pessoal do Saúde do Instituto publicou aí recentemente, tá? Quem não viu, veja, um white paper aí no Saúde, tá? Tá sendo uma experiência bem interessante. Aí, assim, só para vocês terem uma ideia de números, a gente tem hoje 50% mais ou menos da Sul América treinada em alguma coisa de Lean,
e uns 25% treinados em solução de problemas. E daí a gente foca muito esse treinamento em A3, tá? Aí eu trouxe aqui um pouco o impacto da Covid que a gente enxerga, né? Então, o trabalho remoto, a Sul América já tinha bastante experiência com o trabalho remoto, a gente já tinha feito um movimento grande de colocar o pessoal em trabalho remoto, mas não todo mundo, né? Então, a Covid fez isso e no pós a gente acredita que o trabalho remoto virará um novo normal. Não que a gente não volte a ter presencial, com certeza voltaremos, mas a gente acha que não voltará a ser o que era antes. Então, isso é um ponto que a Covid está trazendo. Outro ponto é a aceleração da transformação digital. Acho que todas as seguradoras estão discutindo isso. Liberty falou, Unimed falou, né? Mas a gente teve que fazer algumas coisas de uma hora para outra. Eram coisas que às vezes eram grandes paradigmas, né? Não dá para fazer implantação sem documento físico. A gente achou formas e isso não vai voltar, né? A gente já tinha uma experiência bacana e evoluindo de telemedicina, mas a gente entrou para a teleprescrição, a gente começou a disponibilizar psicólogo na tela de forma ilimitada, então foram coisas que a gente teve que avançar muito rápido, né? Assim, a telemedicina também vai ser uma nova realidade, não vai acabar, né? Outras coisas, a questão de investimento, você olhar oportunidades no mercado, transporte, manufatura, tudo isso vai levar a que a gente tenha uma nova forma de pensar nesse novo mundo do novo normal, né, que a gente está falando. Então, isso, como que o Lean pode ajudar nisso? Bom, gente, acho que quem tem gerenciamento diário viu que o gerenciamento diário no mundo pós-Covid faz toda a diferença na vida da gente, né? Ele ganhou força. Eu já tinha alguns gerenciamentos diários com equipes de home, nas áreas que tinham home mais forte, mas nas áreas que não tinham, isso aconteceu de uma forma muito rápida e os gerenciamentos diários se multiplicaram, usando daí ferramentas digital, né? Vou mostrar um pouco como essas coisas foram se adaptando. O A3 para resolver problema continua sendo uma grande forma, mas a gente também está percebendo que com o gerenciamento diário você consegue amarrar muito aquela solução do problema do tipo 1, o problema que surge, você toma uma contramedida mais rápida, né? Então, esse gerenciamento diário possibilita também essa solução de problema rápido. A gente apanhou um pouco e está achando formas de fazer Gemba virtualmente, que era também um paradigma, né? Não dá para fazer Gemba virtual, de mapear fluxo de valor também virtualmente, olhando para a digitalização dos processos. Então, acho que a digitalização ela foi feita por uma necessidade, né, de uma forma muito rápida, mas agora isso pode ser olhado e refinado, e a gente consegue fazer isso ainda no trabalho remoto. E acho que tem o desafio do trabalho padronizado também, né? Como que a gente traz o trabalho padronizado para esse cenário. Vou mostrar agora alguns exemplos, algumas coisas do que a gente fez de adaptação para o cenário Covid. Então, essa área é uma área que a gente está apoiando, eles tinham acabado de implementar esse gerenciamento diário, estavam todos felizes com o gerenciamento diário presencial e foram para o virtual. Como que eles fizeram isso? Planilhas no Drive, a reunião pelo Meet, né? Então, estamos conseguindo tocar. E até no presencial, o gerenciamento diário era uma vez por dia. Quando a gente foi para o remoto, a gente fez 2 vezes por dia. Porque, nossa, não sei, cara, todo mundo de casa, como é que vai ser, como que a gente vai monitorar o trabalho? Aí passou um tempo e a gente falou assim, não, cara, não precisa 2 vezes, não precisa, vamos reduzir isso, né? Então, também a gente precisa entender esse comportamento e não continuar fazendo da mesma forma. E outra coisa que a gente percebeu, no caso do saúde, a gente teve uma redução muito grande nas coisas que são eletivas, né? Ninguém está querendo fazer cirurgia no momento da Covid, o foco foi todo para a Covid. Com isso, essa área teve uma redução de demanda. O que isso significa? Oportunidade para Kaizen.
Então, e, gente, se você não para e não reflete, você não faz, tá? Então, assim, o gerenciamento diário permite enxergar, mas enxergar é o que vai trazer a reflexão, e daí você vai enxergar a oportunidade. E o que eu faço com isso? Então, agora a gente está fazendo mapeamento de fluxo de valor e está fazendo a trade. A gente está fazendo também uma limpeza do estoque da área para conseguir trabalhar melhor em fluxo. Então, são oportunidades que surgiram e que a gente precisa estar atento nesse mundo. A gente tem usado o Trello, por exemplo, aqui é um exemplo de acompanhamento de Roxin, mas que eles transpuseram todo o Roxin para o Trello, com o acompanhamento daí do planejamento mensal da área, fazendo reuniões por Meet. Então, aqui tem as atividades, eles têm um acompanhamento do percentual de evolução, tá? Olhando para o Roxin. E eles também fizeram um Kanban aqui usando o Miro, para o Kanban, né, do jeito que as pessoas chamam Kanban, para acompanhar as tarefas da área, usando o Miro e usando o Meet, né? Então, isso aqui está muito próximo do que você vê na área enquanto gestão visual, tá? Dá até para pegar, assim, então, e você movimenta na hora, foi uma coisa bem legal, assim, que permitiu manter essa mesma cadência e acompanhar a evolução do trabalho dentro das áreas. E, gente, o pessoal está usando Lean em casa também, tá? Porque você gerenciar a rotina dentro dessa né, missão que a gente tem com o filho estudando no seu... Eles estão levando... O exemplo do Gustavo aqui, que é o de cima, né? Ele é um exemplo anterior que a gente tinha dado anterior ao Covid, que a gente tinha levado na semana de educação financeira. Inclusive tem um vídeo fofo dele contando como ele usa esse gerenciamento diário. Mas a semana de educação financeira faz um ano. Essa nossa funcionária aqui é a Thaís, ela foi para casa, está trabalhando de casa, ela trabalha com recrutamento e seleção, tem que fazer entrevista, tá? E ela tem uma filha de 4 anos. E ela e o marido estavam achando um saco ficar o tempo inteiro cobrando a filha de tudo. Então, eles criaram uma gestão visual e eles colocam carinhas felizes e, com isso, eles conseguiram engajar a filha nessa nova rotina da família sem ficar só cobrando de uma forma chata, tá? Então, o Lean ajuda até com isso. A gente também customizou o nosso curso dia 3. A gente tem o curso dia 3 que a gente usa um A0, e o A0 ele é muito rico porque ele força as pessoas a trabalharem junto, é uma estrutura de game, tá? Então tem bastante interação. Aí a gente teve dificuldade, num primeiro momento a gente fez tipo copy-paste, sabe? Leva o que a gente tem para o virtual. O que a gente tem, tá? O nosso treinamento A3, ele é sempre casado com escola de liderança, para a gente conseguir fazer um filtro dos problemas que vem para o A3. Pode ir. E a gente incorporou 4 tipos de problema e uma parte design thinking também, tal. E jornada do cliente, tá? Eu até coloquei o Lean Solutions, porque ele traz muito... O pessoal que está falando de digital, de mapear a jornada, experiência do cliente, o Lean Solutions é uma abordagem antiga nova, que mostra como mapear a jornada do cliente usando ferramentas Lean, tá? É muito legal. Então, a gente usou tudo isso para fazer o nosso treinamento. E agora, no Covid, né, nessa parte do remoto, a gente teve que reduzir grupo, um grupo por vez, não dá mais para colocar 5, 6 na sala, como a gente fazia. Teve que trabalhar com meio período, porque o dia inteiro no digital, em treinamento, a gente achou que era cansativo. Está usando vídeos de abertura de algumas áreas para conseguir casar melhor nas agendas, tá? Mas a gente está conseguindo customizar, e usando o A0 no Miro, a gente está conseguindo agora praticamente replicar a mesma rotina, ainda com algumas dificuldades, tá? Por exemplo, a gente fazer o Gemba durante o treinamento, muitas vezes, né? Isso está um pouco mais difícil no virtual. Enfim, mas são coisas que a gente está aprendendo a fazer de uma forma melhor.
Aqui alguns exemplos da customização, né? Então, vocês viram o A0 tinha na foto, agora ele está no virtual também. Gemba, a gente conseguiu fazer compartilhamento virtualmente entre equipes de áreas diferentes, com coisas diferentes, compartilhando na tela, mostrando o processo e com um resultado bacana. Era uma coisa que a gente tinha um pouco de dificuldade de se dar, mas está rolando. É um pouco mais difícil de você acompanhar de ponta a ponta o processo. Mas se você planeja, alinha bem, é viável de fazer. Pode passar. Mapeamento de fluxo de valor aí usando Miro e Meet a gente fez com grupos grandes, como no presencial, tá? E, assim, acho que tem alguns desafios grandes ainda que ficam na cabeça da gente, né? A gente tinha lá um roxinho anual, tudo bonitinho. Com esse mundo que o cenário muda de dia para dia, então, será que isso ainda faz sentido? Como que vai ser, né? A discussão do orçamento desse ano não vai acabar até o fim do ano. Acho que em dezembro a gente ainda vai estar discutindo. Então, tem uma questão aí de como que a gente se planeja num cenário com tantas indefinições. E eu acho que o Lean ajuda, né? Daí colocando mais ciclos curtos, tudo isso. A nossa linha modelo lá, o Extreme Lean Experience, está sendo um desafio fazer remoto, mas a gente está conseguindo. A gente está revisando nossos treinamentos de gerenciamento diário muito para incorporar essa questão de solução de problemas e cadeia de ajuda, porque a gente tem um viés de gerenciamento diário que é muito focado na distribuição de demanda, né? E a gente acha que tem uma oportunidade, e a gente está fazendo isso nesse momento, de trazer mais esse foco de tratar problemas do tipo 1, que são esses problemas que você trata mais rápido, mas de forma estruturada, que é um desafio, porque daí como você trata rápido, aí você não registra, daí cada vez sai de um jeito, então como que a gente estrutura isso melhor? E em relação a TP, uma coisa que eu tenho observado nas áreas e que eu acho que é bem legal e é uma oportunidade é o uso muito de vídeos para treinar, né? Então, é você mostrar, como fazer fazendo, tá? Mas usando um pouco também gravar, capturar as telas, capturar a pessoa fazendo, para a gente conseguir substituir um pouco essa falta que a gente está sentindo do presencial. Mas eu acho que vai ter uma série de desafios e isso é bom, porque a gente gosta de problema e a gente gosta de desafio, né? Então, acho que é isso, a gente não faz nada sozinho, então eu trouxe aqui o time, nosso time muda a cada dia, mas para vocês verem aí as pessoas que trabalham ajudando a desenvolver o Lean lá na Sul América. E aí tem também o meu contato, se vocês quiserem trocar informações, estou à disposição. Excelente, Lu. Muito obrigado, foi ótimo, mais uma grande contribuição. Gente, depois a gente vai disponibilizar, obviamente, essa gravação com todo esse material. Com certeza tem muita coisa aí para a gente refletir depois, fazer um bom ranseio. Vou fazer mais uma enquete agora, nossa segunda do dia. Vou disponibilizar na tela e a intenção dessa enquete é que vocês se posicionem com relação ao tema e o assunto que a gente está abordando, tá? Então, vamos responder. Vou dar de novo super tempo de 1 minuto, que eu acho que foi super suficiente, pelo menos ninguém reclamou. Então, como empresa de seguros, sua maior preocupação no momento é resolver problemas que acontecem diariamente que impactam os clientes, rever o planejamento do ano e seu desdobramento, planejar como será o ano de 2021 ou se reinventar como negócio de seguros. Então, gente, conto com as suas respostas, valendo. 1 minutinho. Vamos lá. Respondendo. Vamos lá. Mais 30 segundos. Terminando. Vamos lá, meu povo. Muito bom, gente. Obrigado pela contribuição. E agora, na nossa última, né, palestra, mas não menos importante, o meu amigo e mentor Cristiano,
da BRQ, vice-presidente de várias áreas, mas com foco especial em seguros. Cris, muito obrigado pela sua presença. Passo a bola para você, meu amigo. Um abraço. Augusto, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, agradeço ao Instituto, ao Robson, ao Thompson, aí, ao Ferro pelo convite. É um prazer dividir aqui o nosso conhecimento e aprender com vocês aí diariamente. Então, a BRQ é uma empresa que tem 27 anos, nós somos líderes na construção de canais digitais para bancos, seguros e telecom. E eu gostaria de dividir aqui com vocês algumas informações e insights do contexto do Covid, seja na nossa sociedade, nos nossos negócios, na nossa casa e nos nossos profissionais, né? Então, do lado esquerdo aqui, a pergunta é a confiança na recuperação da economia no seu país. E o resumo é, 19% da população está otimista, 31% está pessimista e 51% estão inseguros. E quando a gente olha para o lado direito, num contexto de país, a gente entende que isso não é normalizado, né? Ninguém tem a fórmula mágica do que vai acontecer. Então, essa pesquisa foi realizada com 80 presidentes de empresas de 16 países. A próxima pesquisa, ela foi realizada, é uma pesquisa nacional, com 78 presidentes de empresa, presidentes de conselho, e após Covid, 85% das empresas deverão ter o seu modelo de negócio diferente, e quase um terço serão radicalmente diferentes. E qual é o insight aqui? Então, vivemos um processo de transformação digital de 5 anos em 50 dias, no país, no mundo corporativo, na sociedade e no ambiente público. E um dos grandes desafios que nós temos são as leis. Elas precisam acompanhar a transformação, precisam acompanhar essa nova realidade. E aí um exemplo aqui de mudança em modelo de negócio o passageiro corporativo parando de voar, é ele quem gera o lucro hoje na companhia aérea. Então, dado esse novo normal, essa indústria vai precisar se reinventar. O próximo o digital e as novas formas de atender o consumidor e inovação serão prioridade no próximo semestre. Então, como todos os meus colegas aqui apontaram, a aceleração digital do modelo de negócio, ela está disparado em todas as frentes. E quais são os insights aqui? Então, temos um inimigo intangível gerando mudança de hábitos do consumidor, mas ele é um inimigo comum e de união de todos. Qual será o novo hábito do consumidor? O foco no cliente, ele é a chave hoje. As incertezas, elas devem acontecer mais frequentemente. E qual é o novo modelo para tratar essas incertezas? A vantagem competitiva, hoje, a capacidade de aprendizado, a adaptação, a resiliência em lidar com essas incertezas e essas adversidades, como engajar nossas equipes na identificação de oportunidades que não são convencionais, e a provocação é a hierarquia, né? A forma tradicional de gestão está sendo substituída por mais autonomia e mais confiança. Passa mais um, por favor. E aí, qual é a chance da mudança acontecer? Então, aqui a gente tem uma visão de impacto do lado esquerdo nas pessoas e do lado direito nas empresas. Então, a pontuação aqui é de 1 para baixa chance de acontecer, 2 para média chance e 3 para alta chance de acontecer. Então, para o contexto de impacto das pessoas, compras de serviço online continuam em crescimento mesmo após a pandemia, está com 2,82. Videoconferência continua crescimento. Telemedicina, idem. Pagamentos digitais como um padrão. E olhando para impacto nas empresas, então a velocidade de digitalização dos negócios continua super acelerada e está disparado na frente. As competências fundamentais de TI, como vários dos nossos colegas colocaram aqui, então a agilidade, o digital, cloud, essa questão toda dos dados, analytics, ela está muito em evidência. Muitos negócios fecharão ou mudarão profundamente. Você passa mais um, por favor? E aí aqui é um pouquinho do impacto nos setores. Então, nós temos setores que estão em crescimento, mesmo no contexto Covid. Então, o varejo, a farma online, a telemedicina, a educação digital, super avançado. Várias indústrias que vão ter o retorno ao normal mais rapidamente, à média que a demanda e o consumidor retornar.
Então, aqui, serviços financeiros, tecnologia, telecomunicações e a parte de agricultura. E os 2 capítulos de baixo são as indústrias que terão que transformar para se reemergir ou reiniciar o seu negócio, como é o contexto, por exemplo, de aviação. Passa mais um, por favor. E aqui nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes. Tivemos aí 20 empresas, 86 respostas. E a primeira pergunta foi: você já atuava com time remoto? E 66% responderam que não. E 34% alguns dias da semana. E desses 66% que responderam que não, 93% deles consideram que o modelo atual está melhor ou igual. E 74% consideram que trabalhar de forma remota após o término do isolamento. E a segunda pergunta é: ao término do isolamento, a empresa irá trabalhar remotamente? Apenas 20% disseram que não, que voltam ao normal, as pessoas voltam para a companhia e trabalho tradicional. E 80% que sim, vão continuar experimentando 1 ou 2 dias, ou 3 dias ou acima. E a terceira pergunta é: na visão da sua empresa, como está o trabalho remoto? 94% responderam que ele está igual ou melhor. E apenas 6% que ele está pior. E aí os pontos positivos aqui são: as pessoas estão tendo maior disponibilidade, melhoria na empatia, o tempo de resolução de dúvidas diminuiu, maior conforto do time, foco e concentração melhorada, as reuniões estão sendo mais objetivas, as cerimônias estão funcionando naturalmente, e como ponto negativo, a falta de comunicação verbal e a perda do contato físico. Isso é natural do ser humano, né? E aí, a pesquisa aqui foram com os nossos 3.000 funcionários da BRQ, que estão 100% home office. Então, do lado direito, a gente gerou 2 capítulos. Então, no quesito produtividade, 95% dos nossos profissionais entendem que estão mais produtivos, com maior produtividade ou igual, e apenas 5% menor. No quesito qualidade de vida, 94% entendem que tem uma qualidade de vida melhor ou igual, e apenas 6% dizendo que está pior. Então, quais são os pontos aqui identificados e pontos negativos? Não existe tempo de deslocamento, principalmente nos grandes centros. Você leva 1, 2, 3 horas para ir e voltar do trabalho, você já chega super estressado, enfim. A pontualidade dos compromissos, o ambiente está mais silencioso, tem menos distração ao seu redor, a melhoria na alimentação. E de pontos negativos, então, como isso não foi planejado, hoje, algumas distrações, as crianças estão em casa, você precisa fazer a alimentação, você precisa olhar para a lição da escola. Então, a integração dessas coisas, em alguns momentos, ela é um pouquinho mais complexa. Algumas pessoas não têm um espaço físico mais adequado, algumas pessoas têm dificuldade em estabelecer uma rotina. Várias regiões, você tem problema de conectividade com 3G, 4G, banda larga, enfim. O onboarding do funcionário júnior, do funcionário novo, projeto novo, isso é um tema que você precisa tratar com bastante carinho. E a própria psicologia do confinamento, né? Isso gera ansiedade, enfim. Mas todo esse contexto, hoje, ele vem suportado por um ferramental, como o Gira, os frameworks ágeis, o Miro. Nós temos o TeamCare, que é a nossa plataforma de gestão da saúde das entregas, saúde dos times. Ela toda hoje baseada em integração contínua. Então, hoje, todo o nosso contexto dos A3 estratégicos, GDs, todo ele hoje ele está dentro do Miro, é a ferramenta que nós usamos. Somos heavy users aqui de ferramentas de colaboração e comunicação, como o Workplace, o Zoom e o Teams. No momento de levar as pessoas todas para casa, o Workplace foi fantástico. Nós definimos num dia a estratégia, no dia seguinte comunicamos, na semana seguinte todos os profissionais estavam trabalhando remoto. Então foi fantástico essa integração. E aqui, como é que o Lean ele se integrou nesse processo, né? Então, nós somos parceiros do Instituto desde 2018. O Instituto veio para apoiar na definição do nosso planejamento estratégico. Então, desde o Roxin, definição do nosso norte verdadeiro, da estratégia, desdobramento do fluxo de valor e execução, tudo isso conectado
com as ofertas da companhia, definidos aqui em 4 grandes pilares. O primeiro deles, os times multidisciplinares de alta capacidade técnica e focados em melhoria contínua dos produtos. Squads autônomos, autogerenciáveis e orientados à entrega de valor. Apoiamos a transformação digital dos negócios, evoluindo e acelerando como as empresas operam e entregam valor para os seus clientes, conectando soluções proprietárias disruptivas que acelerem a transformação digital ou criem novos modelos de negócio. Então, nós desenvolvemos um sistema de gestão Lean, aqui do lado direito, em cima, para suportar a geração de valor para os nossos clientes. Então, aqui desde a definição dos A3 estratégicos, a definição dos A3 no nível operacional, o gerenciamento dos indicadores, a geração dos kaizens e todo o contexto do Gemba, que é fantástico. Mas também identificamos que a gente precisava desenvolver a liderança. E aí montamos um modelo de desenvolvimento de liderança baseado nos 7 princípios da liderança. Então, vá ver você mesmo, o desafie, o escute, o ensinar, o apoiar, o trabalhar em equipe, o aprenda. E estimulamos os novos comportamentos em nossos colaboradores, também baseados no Lean. Então, o Mindset Lean, ele permitiu que nós atuássemos de forma muito mais rápida. E eu trouxe um case aqui, que é o nosso case de plataforma de autoinspeção. A BRQ, ela investe há mais de 5 anos no desenvolvimento da plataforma para a digitalização do processo de inspeção. Evoluímos para um modelo de autoinspeção, gerando aqui o empoderamento do nosso cliente. Então, o cliente hoje ele faz a inspeção no horário que ele tiver disponibilidade, sem a necessidade de receber um estranho na sua casa, gerando uma experiência de relacionamento diferenciada com a seguradora. Então, quais são os indicadores básicos que eu trouxe aqui? Do lado direito, então, antes do Covid, eram 2.200 autoinspeções. Nesse momento, ele está superando 33 mil inspeções. Autovistorias concluídas com sucesso cresceu 20%, de 59% para 79%. Os laudos analisados em 24 horas cresceram 28%. O engajamento na pesquisa de satisfação, ele cresceu 10%. E a avaliação NPS, ela também cresceu de 74% para 75%. Então, com esse advento do Covid, a autoinspeção tornou-se única e a mais segura opção para a continuidade dos negócios. Então, é um pequeno exemplo de como nós podemos aí colaborar com o contexto. Então, somos parceiros aí das empresas em todos os desafios da transformação digital. Obrigado, pessoal. Cris, eu que agradeço, a gente agradece, principalmente os números muito legais, acho que servem bem de norte para todo mundo, coincide muito, eles nem combinaram, garanto isso, tá, gente? Parece até que foi combinado, mas não foi. É o tema realmente muito, muito presente de focar no atual para a gente depois ver o que a gente pode fazer, tá? Eu vou parar a apresentação e agora a gente vai fazer mais uma enquete, a última, prometo. Se bem que vocês podem estar querendo mais, se quiser mais, fala aqui no chat. Então, a última enquete, antes da gente começar com as perguntas e respostas, né? Então, vamos lá, gente. O que julga como mais urgente para o setor de seguros? Transformação digital? Disseminação do pensamento Lean? Capacitar as pessoas para rápidas soluções de problemas? Mapear a jornada e as novas necessidades dos clientes? Então, vou dar aquele 1 minuto que vocês já conhecem, mais uma vez conto com a participação de todos. Temos 200 pessoas online, já parto para agradecer, foi muito, muito legal. E vamos lá agora para a melhor fase, que é a hora de interagir com os palestrantes. Responde a enquete, por favor. Vamos lá. Bem. Muito bem. Vou dar mais alguns segundinhos. Gente, muito obrigado pela participação. E agora vamos começar uma nova fase do nosso webinar. Depois de tanto conceito,
tantos dados e fatos como a gente gosta. Vamos começar agora. Eu já estou com bastante pergunta aqui no Q&A e a gente vai utilizar, obviamente, uma questão democrática aqui no Q&A, né? Com relação ao ranking, né? Temos um ranking aqui no Q&A e eu vou seguir esse ranking e esse primeiro aqui, né? Que é o Sérgio Caldeirinha. O Sérgio Caldeirinha é o nosso head do Instituto de Lisboa, então o nosso webinar está internacional. Obrigado, Sérgio. Ele perguntou para a Liberty, né? Então, Ale, a bola é tua, eu vou ler para você, tá? Ouvi com muita atenção toda a exposição e dou os parabéns pela forma bem visual que foi descrito o sistema de gestão livre. Destaco os números partilhados com as milhares de ações de melhoria para redução do lead time, resposta e satisfação de vossos clientes e todo o desdobramento da estratégia em vigor em curso. A minha pergunta é, como estão neste momento de pandemia a recolher a voz do cliente por forma de desenhar novos serviços, necessidades e tem propostas no mercado? Vão ter? Nos fale um pouco desse processo de desenvolvimento de produto. Obrigado. Ale, bola com você. Oi, Sérgio. Um abraço aí para os nossos colegas de Portugal. Temos a Liberty em Portugal com muita representatividade. Eu acho que a gente tem um processo de escutar a voz do cliente frequentemente, então a gente tem um processo de NPS com os principais momentos da verdade mapeados. A gente escuta isso mensalmente e a gente faz um trabalho de capturar, entender e parar para ouvir o que esse cliente está dizendo, o que a gente precisa manter e o que a gente precisa melhorar ou incorporar ao nosso negócio. Eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro. Falando de novos produtos, a gente tem a área de produtos que olha para isso e atualiza ou incorpora uma cobertura ou outra. A gente agora está saindo aí no mercado, já saiu. A gente tem um produto que é o Aliro e agora é um Aliro P, onde a gente está olhando para a necessidade desse cliente, o que eles estão precisando adaptar e a gente está adaptando nossos produtos para isso sim. A não só produto, como prestação de serviço. Então, eu mostrei para vocês uma série de pacotes de atendimento e atenção diferente aos nossos corretores. Então, o momento da verdade também é para o corretor entender o que ele precisa e também para o cliente. A gente revisou formas de pagamento, a gente revisou cobertura. Então, a gente revisou estamos em constante revisão para melhor atender esse cliente. Então, acho que esse é um processo contínuo de olhar, entender, aprimorar, testar. Deu certo, continuamos, não deu, mudamos. Mas esse processo é mensal de escuta, de entendimento do que o cliente precisa. E adaptação de produtos e serviços também. Excelente, Ale. Muito obrigado aí. Muito boa resposta. Bom, vamos para a segunda, gente. Temos muitas, mas depois a gente vai conectar com os palestrantes e tentar remeter todas, tá? Pedro Mendes, eu vou direcionar essa para o Cristiano, não está direcionada, vou tomar essa liberdade pelo tema aqui. Como vocês têm utilizado a metodologia Lean para apoiar estratégias de produtos terceirizados que podem agregar valor para o consumidor? Botei você na fogueira, Cris, agora é contigo. Não, vamos lá. Nós desenvolvemos um framework ágil, Augusto, e o objetivo é entender a cadeia de valor do cliente, mapear os problemas, ter melhoria contínua e estar alinhado aí com os objetivos de negócio. Então, não só entregar aquilo que o cliente está pedindo, mas gerar uma forte conexão aqui com os KPIs de negócio, entender quais são os KPIs de negócio para poder gerar valor para a ponta. Então, esse é o grande aprendizado aqui, né? Então, eliminar desperdício, mais valor, quais são os problemas do dia a dia e como é que a gente vai tirar isso da frente. Excelente, Cris. Obrigado. Gente, vou direcionar essa aqui para a Lu. Não está direcionada, como brincam, né? Me casa, me regras, né, Lu? Brincadeira, eu acho que é bem para você. Como estão fazendo o VSM e Gemba remotamente? Quais são os desafios? Você falou um pouquinho disso, mas é legal para você dar uma reforçada. Ó, Lu. Lu, da Seguros da Sul América, perdão. VSM, a gente, de fato, a gente tinha um processo que a gente estava no meio do mapeamento, a gente tinha feito a situação atual e ia começar o estado futuro. E a gente fez com o mesmo grupo, no Miro mesmo, e foi juntando as pessoas da mesma forma que a gente faria no presencial e tal.
Mas, assim, a gente tem feito alguns outros Gembas também e mapeado processos. E o que a gente tem procurado fazer é também pedir para a pessoa compartilhar a tela e executar como ela executa, tá? Porque senão você tem uma tendência de passar por cima dos detalhes. Às vezes você não consegue seguir um caso de ponta a ponta, o mesmo caso, até porque você está fazendo naquele tempo, você não consegue percorrer o processo, mas o que a gente tem feito é a pessoa vai mostrando e daí a gente vai mapeando os problemas com as etapas tal, e depois a gente detalha também, tá? Quando a gente está tentando entender alguma coisa mais profundamente no Gemba. Eu achei que fosse ser até mais difícil, não é tanto, mas tem sempre o risco de você perder um pouco a granularidade e você não conseguir observar o entorno, né? Então, fica um cenário mais artificial, né, do que quando você vai ver a pessoa executando, mesmo que ela esteja executando a mesma atividade num lugar físico, você consegue ver se está sendo interrompida, se não está, como que está, né? Como que funciona, se ela para o tempo inteiro e tal, e isso você acaba perdendo, porque fica um esforço muito concentrado olhando para aquela tela, então você perde um pouco das informações. Mas é mais possível do que a gente imaginou que fosse ser, assim, com menos dificuldades do que a gente imaginou que fosse ter também. Excelente, Lu. Obrigado. Muito boa. Vamos agora para o Ronaldo. Ronaldo, você quase não falou, vou deixar você falar um pouco, né? Então, Ronaldo, a pergunta aqui é bem na linha do que você colocou, né? Como estão integrando as metodologias Lean e Ágil para a resolução de problemas que não são de tecnologia, tá? E como acreditam que a integração dessas metodologias podem ajudar as organizações a terem maior prontidão para a mudança? Da Flávia Lima. Obrigado, Flávia. Flávia, então vamos lá. Na verdade, assim, quando a gente comenta muito, e eu comentei bastante no início da nossa apresentação, sobre a dificuldade que nós tínhamos em definição de um método, né, entre o que que existia de ferramentas que já vinham do mercado, que já vinham sendo executadas, e as ferramentas que estão aparecendo com o ágil. Então, muito do que aparecia do ágil nos parecia ainda uma empresa muito imatura para desenvolver somente uma ferramenta ágil. E a gente não queria mais desenvolver aquelas ferramentas que a gente já conhece da qualidade, que a gente vinha trazendo de uma herança de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de estruturação. Então, o que a gente optou? Por isso, esse foi o foco que a gente optou pelo Lean. Exatamente por ele agregar esses dois mundos. A ideia que a gente sempre colocou lá é que é o seguinte: eu precisaria dar foco e simplicidade ao trabalho. E eu não podia desenvolver as pessoas, ou a maioria das pessoas que não tinham ainda essa capacitação, direto no método ágil, porque elas não tinham ainda a base estruturada disso. E nem podia atrasar os processos que a gente tinha acabado de desenvolver na companhia com uma certificação, com um método de padronização. Então, nesse momento, a gente optou em colocar o Lean, que ele trabalha com alguns métodos já tradicionais, que eu vi a Lu falando na Sul-América, eu vi a Alessandra mostrar, do próprio Kanban, do método de desenvolvimento das pessoas, e isso acaba virando uma filosofia dentro da companhia. As pessoas isso começa a interagir entre as pessoas, e eu até respondi para uma das pessoas que estavam nos assistindo que esse é o formato que a gente conseguiu fazer com que as áreas fossem se empurrando e se engajando em trabalharem cada vez mais com essa estruturação. Porque uma área que tem um método formatado, como o que a gente viu na gestão de rede com a Lu, faz com que as outras comecem a pensar no mesmo formato, ou que façam com que elas tenham essa necessidade. Então, a gente começou a desenvolver isso e começou a integrar alguns métodos ágeis para que seja fácil a integração. A gente ainda está bem no começo, mas a gente acredita que se a gente tiver simplicidade, como a gente apresentou, e tiver o foco na geração dos problemas,
os métodos vão vir automaticamente. Se eu não me engano, o Cristiano também comentou isso. Acaba vindo automaticamente isso. A gente acaba facilitando a gente trazer outros métodos que antigamente a gente teria muito mais dificuldades até implementar. Excelente. Você quer completar aí, Cristiano? Com certeza. Pois não. Complementar aqui o que o Ronaldo falou. A nossa experiência ela foi bastante interessante, o Ronaldo. O grande desejo sempre foi você empoderar a ponta, mas as pessoas têm muito medo de errar e muito medo de falar de problema, né? Então, o natural é você ir para uma apresentação para a sua liderança e levar só aquilo que tá acontecendo, que é muito bom, né? Que está funcionando. Tudo que está funcionando. O que não está funcionando, você vai tentando dar um jeito. Então, você mudar o mindset das pessoas de que o foco é em resolver problema e buscar a causa raiz e usar o método para gerar esse acelerador, ele é fantástico. Porque no momento que a gente começou, que a gente disseminou, e nós disseminamos na companhia inteira, então toda a parte de back-office, toda a parte de serviço, toda ela está integrada. Então, o que eu posso fazer para melhorar o dia do meu cliente e o que eu posso fazer para melhorar os meus processos de back-office, né? Para eu ter uma interação melhor com o meu funcionário, como é que eu faço um onboarding diferenciado, principalmente nesse contexto que a gente está agora, mas a gente já estava olhando para isso. Eu tenho problemas pontuais de o cliente X mudou o modelo de faturamento, eu tenho impacto aqui dentro, mas a gente montou um Kaizen para isso. Então foi fantástico, porque isso virou referência dentro do cliente, que a gente conseguiu trazer o cliente para dentro do contexto, ele montou a 3 junto com a gente, contribuiu muito, resolvemos o nosso problema de faturamento, mas também viramos referência para todo o contexto do cliente. Então, como é que eu estou afetando a ponta, né? Então, isso a gente está disseminando para todo o resto. Então, são alguns pequenos exemplos aqui, mas acho que o contexto do empoderamento, e tem o livro, né, Augusto, o Liderar com Respeito, eu não sei se todo mundo aqui já leu, é fantástico. Eu sugiro Nossa Bíblia. Sugiro aí todo mundo, quem não tiver nada para ler essa semana, sugiro ler. Excelente, Cris. Você se vê muito dentro dele, do contexto do livro, os capítulos, e aí do nosso lado, aqui suportado pelo Robson e pelo Augusto, a gente fez um trabalho de capacitação da nossa liderança baseado no livro. Então, excelente. Cara, foi fantástico o aprendizado, sabe? Excelente, Cris. Vamos agora aqui para a Alê. Alê, essa pergunta é da Holanda, tá? Tá em holandês. Meu Deus do céu. Não, tô brincando, é de um grande amigo meu, André Veneziani, um abraço, saudade de você. A pergunta para a Alê: qual a perspectiva para o mercado de seguros brasileiro para este ano, levando em consideração o momento atual? E como pode alterar a percepção do cliente em relação ao produto? Existe alguma nova demanda para produtos novos? Escolhi você, Alê. Essa é em holandês mesmo. Olha, eu acho que quando a gente está falando de uma crise, onde a gente tem perda de coisas que a gente ama, ou de coisas que a gente levou muito tempo para conquistar, eu acho que o seguro ele se torna cada vez mais imprescindível. Então, eu acho que tem duas coisas que são relevantes nesse momento. Eu acho que a percepção das pessoas sobre a crise e que elas precisam cuidar do ativo que elas mais protegem e amam. Mas, por outro lado, tem uma crise econômica onde o seguro também não é imprescindível quando eu comparo com o que a gente compra no supermercado. Então, acho que a gente tem dois movimentos super importantes e relevantes a considerar. Então, agora é a hora de olhar para esse cliente, entender o nicho da sua organização, como é que você está posicionado e como é que a gente responde a necessidade que esses clientes têm. Então, acho que o momento que a gente está fazendo agora é esse. É olhar para esse mercado, escutar muito os nossos parceiros de negócio, que são os corretores, que estão na ponta com esses clientes. E a gente tem o conselho dos corretores, a gente teve uma semana passada. E assim, é hora de escutar o mercado, é hora de escutar os corretores, é hora de escutar os clientes e adequar tudo que a gente faz ou o serviço que a gente presta para melhor atender a necessidade desse cliente. Então, assim, a resposta é sim, a gente está olhando para isso, a gente já fez algumas adaptações nos produtos que a gente tem, algumas concessões no produto de vida, por exemplo, a gente tem todo o reposicionamento estratégico, nosso foco esse ano, esses últimos anos é investir no vida,
A gente tem uma série de ações e revisões no processo e no produto. Então, a gente está fazendo isso e acho que todas as seguradoras estão fazendo isso nesse momento. É um momento de oportunidade, eu acho que a gente precisa aproveitar. Excelente, Ale. Obrigado, André, a Yolanda. Agora o Paulo Mazu, meu amigo da Sênior. Eu estou cheio de amigo hoje, estou feliz. Sênior Sistema diretamente de Blumenau. O Paulo é para a Lu. Lu, essa é toda sua. Ele direcionou para você. Ele quer saber como é que é a dinâmica do Gemba na Sul-América. Olha, a Sul-América, a gente faz o Lean, ele começou dentro da Viop, né? E foi expandindo, hoje está em todos os lugares, mas a nossa abordagem é muito situacional. Então, porque ele não foi muito uma diretriz top-down e não começou de um roxinho da empresa inteira. Então, mesmo quando você fala de dinâmica de Gemba, aí vai muito de área para área, de objetivo para objetivo. Então, eu ainda não tenho tipo, como a lei que tem um trabalho padronizado da liderança, que é meio aquele, e é seguido corporativamente, não, isso é muito conforme a área, conforme a necessidade, conforme o grau de maturidade, varia muito, tá? Dito isso, acho que uma das coisas mais ricas que a gente tem em termos de Gemba são os Yokotens, assim, que a gente quer compartilhar a experiência, tá? Hoje, como a gente tem muitas práticas diferentes e muitos níveis de maturidade diferentes, uma coisa que a gente faz, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é quando você enxerga uma necessidade numa área que é parecido com alguma coisa que alguma outra área já fez, e daí você provocar um para escutar um pouco o outro, e isso, porque às vezes você fala das ferramentas, você explica, a pessoa fica assim olhando com uma cara de interrogação, né? Tipo, E quando ele vai na área, vê aquilo aplicado e consegue traduzir para a realidade dele, cai 1 milhão de fichinhas, assim, tipo, agora eu consigo fazer. Então, isso é uma das formas de Gemba que a gente mais gosta de fazer. A gente gostaria de ter mais Gemba na central, na linha do que a Lê faz, de voz do cliente, de levar pessoas de outras áreas para escutar. Não tem isso sistematizado, a gente provoca um pouco, mas faz mais pontual. O chefe, conhecendo o trabalho, foi no assessment do Lean, a gente conseguiu provocar muito isso, porque a segunda rodada de assessment, a gente fez a avaliação nossa, teve o PIC avaliando algumas áreas do Instituto e teve o próprio gestor avaliando e reunião de consenso, né? Então, foi uma forma também daí de fazer um Gemba estruturado, com base num questionário, com o líder participando e daí discutindo. E foi muito rico, por causa de você ter diferentes visões, né? Daí, e ter que entrar num consenso de uma nota, o menos importante era a nota, mas a questão de você discutir o que é esperado, o que eu tenho, o que eu posso desenvolver de próximo passo. Então, a gente tem várias formas diferentes, né? Mas sempre é resultado bacana. Excelente. Gente, Cris, vou te pedir mega desculpa, meu amigo. Estamos no nosso TACT, no nosso horário, isso para o Lean, para pensadores Lean, sabe que é importantíssimo. Agradecer muito, muito vocês. Todas as perguntas vão ser enviadas. Se vocês quiserem um outro webinar de seguros, peçam, porque a gente faz, a gente adora. Podemos fazer ele o dia inteiro. Tá? E deixar um recado para vocês que realmente agregou muito a jornada do Lean para entender o mercado de seguro com essas pessoas que realmente já estão há muito tempo nessa jornada. Quero deixar também um recado que a gente tem workshops online, tá? A gente acabou de colocar um novinho no ar que tem tudo a ver com esse webinar, que é o 4 tipos de problema, um livro do Art Smiley, que foi patrocinado também pelo nosso amigo Cris na BRQ. Então, eu super recomendo que vocês entrem nos sites e se adaptem mais ao mundo virtual através de como a Lu, a Lê, a Lu da Seguros Unimed, o Ronaldo e o Cris falaram. Vamos aproveitar esse tempo para nos reinventar, né? Então, muito obrigado, agradeço demais, gente. Ficaram perguntas sem resposta, mas é melhor overbook que no show, né, gente? Então, agradeço. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigada, Augusto. Obrigada, tá? Foi uma Obrigado, delícia. Augusto. Tchau, tchau, gente. Disponibiliza nossos contatos ali, Augusto, para o pessoal
por favor, fazer contagem e tirar as dúvidas. Obrigado. Sem problema, Cris. Com certeza. Cuidem-se, né, Augusto? Cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa. Isso. Exatamente. Tamo junto. Tchau, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.